Olá, tudo bem? Bom dia. A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa diário da manhã desta segunda-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Você pensou que a gente já está de folga? Não, nós não estamos de folga. A programação da sua TV Assembleia está aqui firme e forte, levando todas as informações para você, amigo ouvinte da Rádio Assembleia. Então, venha e acompanhe o seu programa Diário da Manhã. Eu sou Henrique Pereira e vou estar aqui levando as informações, porque o nosso trabalho é fundamental, é poder levar o conteúdo, poder estar ao lado de vocês e trazer todas as informações para o público ouvinte da sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9. E sem perder tempo, vamos ao nosso quadro Tribuna do Consumidor. Já está aqui conosco, nós conseguimos arrancar na segunda-feira, mas Ricardo não falta não. Isso aqui ele está todos os dias, Ricardo Baldez, que é o diretor de orientação e atendimento ao consumidor do Procon Maranhão. Está vindo aqui já o quadro de toda segunda-feira e religiosamente ele está aqui mais uma vez ao nosso lado com o Tribuna do Consumidor, respondendo os anseios, os desejos, as dúvidas da população do estado do Maranhão. Ricardo, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Plena segunda-feira, feriado, dia de São Pedro, mas você está aqui. Ricardo, a primeira pergunta é do Valdemiro Costa, ele é corretor de imóvel, uma pergunta super interessante, ele é lá do Recanto do Vinhais. Tem se tornado até muito comum os casos de pessoas que oferecem carros ou imóveis pela internet e acabam caindo em golpes, muitas vezes até com desfechos violentos, como roubo de veículos. Qual a orientação que o Procon passa nessa situação? Isso é muito comum. Você abre o Instagram, está lá, você abre YouTube, outras redes sociais, está lá carro sendo oferecido e depois o desfecho é lamentável. Qual a orientação que o Procon dá? Bom dia, prazer recebê-lo aqui nesta segunda-feira. Bom dia, Henrique, bom dia a todos os consumidores. Estamos aqui na segunda-feira, é feriado, mas o Procon está sempre atento, está sempre online, está sempre disponível para responder as dúvidas dos consumidores e resolver também os problemas. Obviamente, o nosso amigo Valdemiro, ele trouxe aqui uma situação que é muito importante a gente esclarecer. Geralmente as compras online, as compras virtuais, o consumidor ele precisa redobrar a sua atenção no momento de efetuar a compra. Geralmente essas compras, elas precisam que o consumidor tenha mais atenção, principalmente para saber qual é o histórico daquela empresa, qual é o histórico daquela pessoa que está fazendo aquela venda e se de fato quem ele diz ser é ele mesmo. Isso porque até agora a gente tem casos recebidos lá no Procon, viu, Henrique, de empresas, grandes empresas que estão com o site sendo fraudado, ou seja, copiado. Às vezes o consumidor pensa que está comprando lá na Magazine Luiza, lá na Amazon, mas está comprando num site fraudulento. Então o consumidor ele precisa ter muito cuidado. Nesse tipo de situação, o que o Valdemiro trouxe para a gente, ele está trazendo uma situação onde ele negocia o carro, negocia um imóvel com um intermediário pela internet. Às vezes nem é o proprietário. Então o consumidor, quando ele vai fazer esse tipo de compra, ele precisa primeiro se certificar se ele está negociando com o intermediário ou se ele está negociando com o proprietário. E obviamente, se é uma negociação com o intermediário, é bom que ele busque lá aquela pessoa que é o proprietário daquele imóvel ou daquele veículo para saber se realmente ele realmente vai querer negociar aquele item. Como é que ele pode garantir que a pessoa é a pessoa? Como é que eu posso garantir que o Ricardo Baldez é o Ricardo Baldez que está sendo oferecido ali naquele programa? Eu vou te usar o teu nome. Pronto, perfeito. Aí, obviamente, a gente está negociando um bem, né, seja móvel ou imóvel. É importante ter os documentos, né, a identificação daquela pessoa. Por isso que, às vezes, a compra ela pode ser iniciada de forma online, mas ela precisa se finalizar de forma presencial. O consumidor ele precisa ir lá, ele precisa ver o bem, ele precisa ver aquele imóvel, aquele carro. Acontece muito do consumidor, ele, vou comprar pela internet, aí manda o documento. A gente sabe que a inteligência artificial, ela embora venha para facilitar a vida do consumidor, mas ela pode prejudicar, porque tem os fraudadores, tem as pessoas que agem de má fé. Então é importante que, naquele momento da compra, o consumidor marque para encontrar presencialmente, em um local público, aquele fornecedor que está vendendo, para verificar se de fato ele é dono ou se ele não é dono, se ele é intermediário, e mostra a identificação dele para realmente o consumidor se certificar que ele está comprando com uma pessoa física ou jurídica de idoneidade. Só mais uma pergunta nessa questão, porque ela me gerou muita dúvida realmente, porque está acontecendo demais, Ricardo. Eu caí, eu fui lesado, eu fui enganado, e agora?
Pronto. Obviamente, o consumidor ele tem que garantir ter todas as suas provas ao seu alcance. Se ele está negociando pela internet, é importante que ele tire o print naquela negociação, ele exija do consumidor um documento do fornecedor, o documento de identificação daquele intermediário, se for intermediário, que ele solicite também, se for compra de um imóvel, o documento de cartório ou do carro para verificar junto aos órgãos competentes, onde registra carro, onde registra imóvel, se aquela pessoa que está negociando, se de fato é um proprietário, se de fato ele é dono daquele veículo, daquele imóvel. E, obviamente, se ele não conseguir resolver isso, ele vai lá no Procon. O Procon agora tem um canal digital novo, já avisando aos consumidores. Não é mais o aplicativo do Procon, é o canal Maranhão Digital, que é um aplicativo do governo do estado. E lá ele pode formalizar a sua reclamação para poder denunciar aquele fraudador, denunciar aquela pessoa que acabou enganando o consumidor. E, obviamente, ele também é indicado que ele faça um boletim de ocorrência, porque aqui a gente não está tratando, Henrique, somente de uma infração administrativa. Estamos falando de um crime, de estelionato, e é importante que a Polícia Civil investigue esse fato. Maravilha, Ricardo. Obrigado pela tua informação nesse assunto. Uma outra pergunta também, muito interessante, utilizando questão também de redes sociais e internet, foi colocada pela Maria de Lourdes. Ela é bancária, mora no Quazerma. Muito interessante, realmente. Isso gera até um desconforto muito grande, que é a questão da internet, fica fora do ar. Você está aqui do nada e alguém entra em contato contigo, depois liga bravo contigo. Pô, entrei em contato contigo, foi muito, rapaz, tu não respondeu, mandei mensagem para ti, não sei mais o quê. Aí quando tu olha lá, é que tu vai perceber que a internet da tua casa caiu, o Wi-Fi, ou o teu 4G caiu, e tu não percebeu isso. Aí tem casa até que você reinicia o celular, desesperado, você tá numa ligação, some, a coisa é muito chato isso. Aí depois a pessoa liga para ti, brabo pra caramba, pô, não quer falar comigo, rapaz, tu me abandonou, tu me esqueceu, o que é isso? Como é que fica essa situação no que concerne à cobrança? Porque no final do mês o meu plano vai vir lindo e maravilhoso. É importante demais, a gente já vai passar essa dica aqui para o consumidor que está nos ouvindo, está nos assistindo, ele vai saber a partir de agora que ele tem direito ao abatimento. A resposta é essa, ele tem direito ao abatimento lá na fatura dele de internet. A gente está falando aqui da contratação de serviço de internet. Quando a gente contrata a internet, a gente espera que a internet venha estável, contínua, eficaz, para poder a gente utilizar, óbvio, né? Mas às vezes não acontece isso. E quando não acontece isso, quando é ineficaz aquela prestação de serviço, há uma falha lá na prestação de serviço. Artigo 20 da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, diz lá que quando há uma falha pelo fornecedor, pela operadora, o consumidor tem direito a um abatimento proporcional. Digamos que é R$10 o dia daquele consumo de internet, que ele paga ao final dos 30 dias, soma-se R$10 por dia, ele vai ter direito, se ele ficar sem internet no dia, a R$10 de desconto. Isso nesse caso hipotético que eu estou mencionando. Mas se eventualmente ele ficar mais dias, é proporcional ao tempo que ele não teve a prestação de serviço. Tá? Então, onde é que ele deve formalizar essa reclamação? Primeiro, ele aciona a operadora. Lá na operadora, ele exige aquele abatimento proporcional no preço daquele plano. Se não resolver, obviamente, estamos aqui para resolver para o consumidor. O consumidor pega o protocolo que ele abriu a reclamação lá na operadora, passa para o Procon e o Procon vai notificar aquela empresa para garantir aquele desconto ao consumidor. Ricardo, tem uma situação aí que eu gostaria de perguntar para ti, porque assim, como é que eu vou comprovar que ela está fora do ar? Pronto. Apenas o print já serve. O consumidor mostra lá que ele está sem acesso, ele abre o navegador, né? Cada celular tem a seu navegador, ele abre o celular e mostra que ele não está conseguindo conectar. E às vezes na sua residência, se for internet lá fixa, ele vai ver que naquele modem está lá informando se está online ou não está. O consumidor tira a foto e ele pode realmente comprovar que não vai existir essa conectividade. Maravilha, então está respondido. Todo mundo já a partir de agora é só fazer o print, mostrar que não tem e buscar, logicamente, o Procon. Lógico, busca primeiro a operadora para comprovar. Aí vem um outro detalhe rapidinho. É mais fácil eu conversar com o Papa do que eu conseguir conversar com a operadora, porque haja de mudar. Se acontecer isso, procura o Procon? Exatamente. Existem os SACs, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, 0800, não, em tese não é para demorar, se eventualmente o consumidor não tem tempo, não consegue abrir aquele... Ou eles não atendem. Aguardar 10 minutos para poder formalizar esse pedido, o consumidor ele vai lá no Procon, lá ele garante que ele não vai esperar 10 minutos, ele vai ser atendido imediatamente, ou se ele quiser nem sair de sua residência, ele faz pelo aplicativo do Maranhão Digital.
Maravilha. A outra pergunta é da Vitória. A Vitória colocou, ela é funcionária pública na Vila Cafeteira, uma pergunta muito interessante. A gente faz o plano de saúde, a gente vai vencer o ano, né? E aí vem o reajuste. E às vezes o reajuste você pega até um susto. E aí você não sabe se o valor que foi colocado desse reajuste é verdadeiro, é o mesmo valor, se eles colocaram a mais. Como é que o consumidor pode ter essa visualização de que esse reajuste está colocado é compatível? Pronto, é excelente pergunta, porque geralmente o consumidor, ele não sabe nada do plano de saúde, ele só paga o plano de saúde para utilizar. E não está errado. O consumidor, ele quer a prestação de serviço, ele não quer saber qual é a modalidade, se pode fazer isso, o que é o reajuste. Isso ele realmente ele não domina. Por isso que o Procon está aqui para auxiliar. Se o plano, aí existem vários tipos de plano de saúde, né? Na modalidade plano de saúde individual e o plano de saúde de familiar, nesse tipo de plano, pode sim existir um aumento, o reajuste, tá? Esse reajuste ele é regulamentado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a ANS que estipula qual é o percentual de ajuste que pode ser feito pelo plano de saúde. Ou seja, quando o consumidor recebe um reajuste, ele vai pegar o valor da fatura dele antiga, vai verificar lá no site da ANS qual foi o limite autorizado aos planos de saúde para aumentar, aí ele vai calcular de quanto é que era a cobrança anterior e quanto é que ficou. Qual foi o percentual que foi aplicado. Pode aplicar até esse percentual. Mas se o consumidor não quiser fazer tudo isso, ele só está achando que aumentou de forma abusiva, formaliza lá no site do Procon, vai lá na nossa unidade, a gente vai notificar o plano de saúde para garantir uma resposta organizada e clara ao consumidor para saber se realmente houve aquele reajuste abusivo ou não. Isso é totalmente diferente lá dos planos coletivos. No plano coletivo, a regulamentação ela não é feita pela ANS. Nesses planos coletivos, há uma liberdade maior contratual e o contrato entre o plano de saúde e o CNPJ do coletivo, ele é feito de outra maneira e o reajuste ele pode ser muito mais além do que está previsto lá na ANS. Então, os reajustes, às vezes, ele ultrapassa 50%, porque é feita uma análise dos custos para aquele CNPJ, então é totalmente diferente. Nesse caso, aí ele também pode acionar o Procon, a gente pode notificar para saber se realmente aquele reajuste ele foi respeitado ou não. Mas, nesse caso, como eu falei, não tem o reajuste da ANS. Então, é importante saber qual é a modalidade para poder resolver a vida do consumidor, trazer mais informação, mas se eventualmente, como eu falei, se o consumidor não quiser fazer tudo isso, ele não souber fazer tudo isso, o Procon está aqui para auxiliar. É esse detalhe que eu vou adicionar mais, porque às vezes tem consumidor que ou é por idade avançada, ou por timidez, por limitações, uma série de coisas, ele não tem a precisão exata de fazer o cálculo. Na dúvida desse cálculo, o plano é 500, aumentou 10%, seria 550, eu não sei se aumentou 11, então na dúvida ele pode procurar o Procon e vocês vão gentilmente dizer para ele, ó, o cálculo é esse aqui, bateu, tá certo. Não bateu, vamos entrar com a ação. Isso. O Procon está à disposição? O Procon com certeza está à disposição de todo e qualquer consumidor. Nós já temos 132 unidades espalhadas por todo o estado do Maranhão. Semana passada, esse final de semana, inclusive, a gente já inaugurou mais unidades, né? Então, a todo momento, a gente tem que até se atualizar lá com o gabinete da presidente Kari para saber quantas unidades foram inauguradas de Viva Procon. O objetivo é conseguir botar uma unidade em cada micro-região aí do estado do Maranhão. E exatamente para o consumidor que, em vez que está lá no município, lá de Passagem Franca, possa formalizar sua reclamação lá no seu município, não precise ou pelo site ou de se dirigir para outro município para formalizar sua reclamação. Meu bom amigo Cristóvão Lima, ele é universitário da Vila Bacanga, ele fez uma pergunta muito interessante realmente. Que isso daí é dúvida de muita gente. O que é vício ou defeito de um produto e quais as regras para a troca? Porque às vezes a gente compra, a gente não sabe se o produto é um vício, se é um produto que veio com defeito. Eu sempre fico naquela dúvida. Explica pra gente, por favor, Ricardo. Pronto. Primeiro que o consumidor, quando ele ouve vício e defeito, para ele não quer saber, ele só sabe que é um defeito, né? Então essa distinção ela é uma distinção mais técnica que é feita lá no Código de Defesa do Consumidor. E o vício é quando aquele produto ele vem a apresentar algum problema de qualidade, de quantidade. Isso é um vício naquele produto. Mas o defeito, ele é diferente. O defeito, além do vício, ou seja, um problema de qualidade, uma máquina apresentou um defeito, ela não está secando bem a sua roupa, ele causa também um dano ao consumidor. Ou seja, o vício é somente aquela máquina que está rodando e não está secando.
O defeito, no caso, ele, além daquela máquina que não está rodando, ela acaba acontecendo algo a mais que venha a causar um dano ao consumidor. O consumidor se machuca, garante um risco à vida e à segurança daquele consumidor. Então essa é a distinção. No caso de vício, aí a gente tem que trazer exemplos, né, que fica mais fácil para o consumidor entender. O consumidor comprou uma calça. Aí aquela calça, eventualmente, tem um prazo de garantia de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e se durante aquele prazo de 90 dias vier a acontecer algum vício naquele produto, ou seja, rasgou aquele produto, ele tem direito a uma garantia. Né? E a garantia dá um prazo aí de 30 dias para consertar aquela calça. Se não for possível consertar, aí o consumidor tem aquelas opções de trocar o produto por outra, ou seja, trocar aquela calça por outra calça, no mesmo modo, no mesmo valor. Tá? É diferente, por isso que a gente esclarece muito isso, porque a gente tem uma prática muito comum no mercado brasileiro, que é que a gente vai naquela loja, aí fala assim, aqui tem um prazo de troca de 7 dias, mas isso não está previsto no Código de Defesa do Consumidor, isso está previsto naquela loja específica que garante dar uma liberalidade àquele consumidor, que ali, naquela loja, ele tem direito a trocar alguns produtos, porque em compras presenciais, em tese o consumidor ele viu qual é aquele produto, então ele não pode se arrepender. Isso é totalmente diferente lá das compras online. O consumidor comprou uma calça na internet. Obviamente, ele não vestiu a calça, ele não sabe como é que é a calça. Quando chegou para o consumidor, ele tem 7 dias para se arrepender daquela compra. Onde é que está previsto isso, Ricardo? Lá no artigo 49 da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, para deixar claro para o consumidor que ele tem todos esses direitos. Maravilha, bom com o Ricardo Baldez é porque é muito bem explicado, com leis, com tudo, a orientação. Lembrando mais uma vez que o caminho é o PROCON. Ricardo, obrigado. Plena segunda-feira, brigadão. Agora vai brincar agora um pouquinho, né? Ou ainda vai trabalhar, né? Trabalhar, né? O celular não para, então a gente está todo tempo trabalhando. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu vou finalizando o nosso programa Diário da Manhã desta segunda-feira, dia 29 de junho, agradecendo a todos e prometendo que amanhã, na terça-feira, dia de São Marçal, vamos estar mais uma vez aqui no ar, levando a informação. Obrigado ao PROCON, que gentilmente a assessoria também está aqui conosco, plena segunda-feira trabalhando, porque o nosso objetivo é levar o que há de melhor para o consumidor. Gente, fiquem com Deus, um beijo, um abraço. Tchau, Brasil, até a próxima, se Deus quiser.